Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja celebra o quarto domingo do tempo pascal. Estamos a partir de hoje no meio do tempo da Páscoa. Em 8 semanas, a Páscoa chega à exaustão com a solenidade de Pentecostes. E todos os anos, no quarto domingo da Páscoa, a Igreja nos exorta a elegermos Nosso Senhor como o nosso pastor, como aquele que nos guia, como aquele que nos conduz. E vocês lembram bem que no início desse Evangelho, capítulo 10 de João, Nosso Senhor se apresenta assim: eu sou o bom pastor. Esse bom pastor aqui, que ele se auto-intitula, é muito mais do que o bom que nós conhecemos em língua portuguesa. Mas é um bom que em grego é sinônimo de perfeito, de belo, de santo, kalós. Eu sou o pastor perfeito, pleno, maravilhoso. É assim que nosso Senhor se apresenta. E Ele se apresenta como esse pastor que guia, que nos conduz a nós todos. Antes que eu exorte vocês a escutarem a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro fui eu tocado no meu coração e dei um sim à voz que um dia eu escutei na minha meninice. Escutar a Cristo, bom pastor, não é se revestir com uma máscara de religiosidade, não é se vestir com uma roupagem de católico, que simplesmente vai à igreja, que é dizimista talvez, que quem sabe participa de alguma pastoral, de algum movimento. Não. O escutar a voz de Cristo é muito mais do que tudo isso. É buscar associar a própria vida aos ensinamentos dele, se esforçando, lutando dia após dia para fazer acontecer na própria vida a vontade de Deus. E aqui nós temos tanta carência de cristãos com essa consciência. E aqui nós temos tanta carência de católicos que precisam despertar para essa realidade. Temos uma grande carência de católicos que vivem só com a roupagem de ser de Deus. Mas na hora do testemunho, na hora de escutar a voz de nosso Senhor, na hora de associar as ações, as escolhas da vida, quem sabe, está tudo em desarmonia com o Evangelho. Imaginemos alguém que caminha na igreja e não se perturba de ver um filho amaziado, e não se perturba de ver um neto ou alguém, ou um sobrinho pagão. Imaginemos alguém que está dentro da igreja, quem sabe até servindo ao altar, como já aconteceu aqui e acolá, e quando o namoro fica sério, ao invés de casar, vai juntar. O que dizer de um cristão que em meio ao trabalho vive com desonestidades? O que dizer de um cristão que não dá testemunho de vida, que não é fiel à sua esposa, que não é fiel ao seu esposo? O que dizer de um cristão que não age com caridade naquilo
que lhe compete, naquilo que lhe apetece. Então, para nós católicos, para nós cristãos, é importante que nós tomemos consciência de que escutar a voz de Cristo não é simplesmente se vestir com a roupagem cristã, mas é viver todos os dias da vida em harmonia com aquilo que Ele nos ensinou, em harmonia com aquilo que Ele nos diz, e é tão santo e é tão bonito. Esse versículo 27 da liturgia de hoje, quando o autor sagrado nos diz que nosso Senhor assim nos disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz. O que é esse escutar aqui? Aqui é repetir na própria vida, é viver segundo os conselhos, as orientações de nosso Senhor. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Então quer dizer que, se nós pegarmos essa sentença primeira daqui e formos completar, a gente vai dizer que se as ovelhas dele escutam a voz dele, aqueles que não escutam a voz dele não podem ser ovelhas do aprisco dele, do rebanho dele. A condição aqui é escutar a voz de Cristo, é escutar a voz do bom pastor que nos orienta, é escutar a voz do bom pastor que nos ensina, é escutar a voz do bom pastor que nos mostra o caminho santo que nós devemos seguir. Caminho esse que muitas vezes vai em desarmonia, vai ao encontro de muitos valores que nós que estamos no mundo vamos adquirindo, que nós que estamos no mundo vamos vendo, quem sabe até como algo correto, como algo certo. E muitas vezes nos sentamos em cima do nosso pecado e dizemos: somos assim mesmo, eu sou assim. Não! Ninguém foi feito por Deus para viver distante, para viver em desarmonia com o projeto de nosso Senhor. Ninguém foi feito por Ele para levar uma vida completamente à revelia dos ensinamentos dele. As minhas ovelhas escutam a minha voz. E aí eu questiono vocês: será que você, enquanto cristão católico batizado, você pode dizer que está escutando a voz de Deus na sua vida? Será que está buscando fazer acontecer no teu viver a vontade de Deus? Será que aquilo que o Senhor diz tem peso decisório na tua vida? Será que quando você vai tomar as grandes decisões, você entra em oração e vê se esse projeto está em harmonia com aquilo que Deus quer de você? Escutar a voz de Deus, escutar a voz de Cristo, meus queridos irmãos, não é para nós algo acessório que a gente escuta se quiser, não. É algo muito objetivo. Quem escuta pertence a Cristo, e quem não escuta não pertence a Cristo. E o que nós mais vemos hoje em dia são pessoas que pensam que servem a Deus, mas não servem a Deus. E é interessante porque nosso Senhor no Evangelho, Ele continua as suas palavras e Ele diz assim: olha, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço. Nosso Senhor nos conhece a todos, conhece a nossa santidade e também conhece as nossas infidelidades.
os momentos em que nós somos propensos a querermos caminhar distante dele, mas ele vê, mas ele contempla o nosso esforço de querermos acertar. Ele contempla o nosso esforço de querermos viver em comunhão com ele, de tal modo que, quando erramos, o nosso coração pesa. Quando erramos, o nosso coração dói. E é impossível escutar a voz de Cristo e na hora que está se desviando do caminho, o coração não pesar, o coração não apertar, o coração não chorar. É bem sabido por todos nós hoje em dia que nós vivemos em um momento da história que o homem tem uma consciência muito laxa, muito relaxada. Muitas vezes uma consciência segundo o tamanho do seu próprio umbigo, e não segundo a voz de Deus, e não segundo os ensinamentos de nosso Senhor. E o que é uma consciência relaxada? É aqueles que vivem a vida como se eles mesmos fossem os seus juízes, os seus senhores. E o que importa muitas vezes não é atentar e pecar contra Deus, mas o que muitas vezes acontece, a tristeza vem quando é descoberto o erro cometido e não porque se distanciou de Deus. E muitas vezes se vive essa roupagem de religioso, de cristão, de católico, mas o coração totalmente a revelia do Senhor, o bom Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nosso Senhor nos conhece. Nosso Senhor conhece o nosso esforço de querermos acertar. E acertar aqui não é simplesmente vencer na vida, mas vencer eternamente, ou seja, levar uma vida em comunhão com os ensinamentos de nosso Senhor. Eu as conheço, nosso Senhor nos conhece, nosso Senhor sabe o esforço que nós devemos fazer, ou melhor, que devemos não, nosso Senhor sabe o esforço que nós fazemos todos os dias, para termos o coração cada vez mais dele. É verdade que muitas vezes nós conseguimos, é verdade que muitas vezes também nós caímos e nos distanciamos, e é verdade também que muitos estão vivendo como se nem Deus existisse, e muitas vezes não sabem nem por que vêm à igreja, não sabem nem quem vieram encontrar na igreja. Simplesmente eu vou à igreja porque alguém me chamou para uma missa de 7º dia ou de 30 dias, ou eu vou à igreja porque todo mundo vai, ou eu vou à igreja porque já é tradição ir todos os domingos. Não, você deve vir à igreja simplesmente porque você vem encontrar o seu Senhor ressuscitado, e vem escutar a voz gostosa do Senhor, que nos chama todos os dias à conversão e que nos garante a eternidade. Olha o que nosso Senhor nos diz no texto hoje: eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, essa vida eterna que o Senhor, o bom Deus, nos concede, Ele nos concede em meio aos seus sinais sagrados, aos seus sacramentos, e de um modo todo especialíssimo, o augustíssimo sacramento do altar, porque todas as vezes em que nós comungamos a Eucaristia, todas as vezes em que nós recebemos nosso Senhor na Eucaristia, nós estamos verdadeiramente comungando o corpo dele, o pão descido do céu, que tem um objetivo: nos levar ao céu. Eu dou-lhes a vida eterna. Em cada missa permitida por Deus, que se celebre em meio aos milhões de altares do mundo, é o Senhor, o bom Deus, nos chamando
a eternidade. É Ele nos dando a vida eterna agora. Só depende de mim, só depende de vocês. Nós queremos também nos dar a Deus como Ele nos dá. Ele nos deu. Ele se deu totalmente a nós, e a cruz é esse grande exemplo. Ele se deu totalmente a nós e se dá em todas as missas nos altares das igrejas. E somos nós que devemos, enquanto cristãos, querermos de verdade não nos perdermos. E essa promessa Ele nos faz. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. Por quê? Porque aquilo que Ele dá, Ele não toma de volta. Porque aquela eternidade que Ele nos concede, já é uma promessa que de Deus nós recebemos, e que haveremos de gozar um dia na glória dos céus. E o Senhor continua, olha, ninguém vai arrancá-las de minha mão. Ou seja, se nós vivermos em comunhão com Deus, se nós escutarmos a voz de Deus, se nós buscarmos ser fiéis aos ensinamentos de Deus, as escolhas que nós fizemos na vida em harmonia com o Evangelho, isso aqui é importante. Nós nunca seremos arrancados das mãos de Deus. Por quê? Porque é o Senhor, o bom Deus, que nos sustenta, que nos segura e nos devolve todos os dias a eternidade, se nós em um pequeno momento nos desviarmos do caminho. E Ele continua, olha, meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. E o bonito aqui é o que muita gente não entende, essa altíssima teologia da unidade em Deus. Se Cristo e o Pai, na força do Espírito Santo, é um só, e se nós comungamos a Deus, não comunhões sacrílegas, como nós vemos aqui e acolá, mas uma comunhão consciente, nós seremos um com Cristo e, consequentemente, seremos um com o Pai. Lembremos-nos, nós somos o corpo, Ele é a cabeça. A comunhão de Cristo com o Pai é a nossa comunhão com Cristo. Se Ele está totalmente unido ao Pai, nós também estamos totalmente unidos ao Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vejam, a preciosidade e a riqueza de escutar a voz de nosso Senhor. E por que, Padre, é tão importante que eu escute a voz de Deus? E quem nos dá essa resposta é aquele que escutou totalmente a voz amorosa de nosso Senhor na segunda leitura de hoje. João, que teve a graça de contemplar a eternidade, e ele assim diz: eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. E um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. O que é isso aqui? Sair, minha gente, da grande tribulação. É a gente entender que dentro da nossa casa, que no nosso trabalho, que na nossa vizinhança, nós devemos viver como cristãos. Que onde quer que nós estejamos, nós devemos testemunhar Jesus Cristo e entendermos que não fomos feitos para o mundo, mas para Deus. E o autor sagrado fala de um modo tão simples: esses, os que vieram da grande tribulação. Essa tribulação é o que nós vivemos. Só que tem muita gente que não entende que está vivendo uma tribulação. Por quê? Porque a tribulação já os submergiu.
de tal modo que pensa que a vida é isso mesmo, pensa que a vida é de qualquer modo, de qualquer jeito, e que vai ser assim até o fim. Não, de jeito nenhum. Passar pela grande tribulação é para aqueles que vivem em harmonia com Cristo Jesus. Olha, eu dizia por esses dias a uma pessoa que eu quero muito bem na paróquia, que vem passando por uma grande tribulação. E eu dizia assim: olha, é nesse momento que é preciso ficar firme e depositar totalmente a confiança e a esperança em nosso Senhor. Por quê? Por que eu dizia isso? Simplesmente porque quem já vive abraçado com Satanás, volto a repetir, quem já vive abraçado com Satanás, não entende as tribulações que está passando. Mas quem vive abraçado com Deus, muito vai passar por sofrimento e vai enxergar a grande tribulação. Por quê? Porque o inimigo não vai deixar em paz. Passar pela tribulação só se passa pegado na mão de nosso Senhor, para que não se percam, de modo nenhum. É impossível passar pela tribulação sem estar arraigado na graça de Deus, imbuído na graça de nosso Senhor. É impossível passar pela grande tribulação como vencedor, se não se estiver totalmente ligado a Jesus Cristo. E aí eu digo a vocês, pela segunda vez na noite de hoje, aqui não é uma questão de capa de religiosidade. Aqui não é uma questão de simplesmente se dizer religioso, mas aqui é uma condição de viver verdadeiramente como ovelha, escutando a voz de Cristo e sendo amigo de nosso Senhor. O amigo é aquele que faz tudo para agradar o amigo. O amigo é aquele que busca o tempo todo e está em uma total harmonia com o amigo. E nosso Senhor Jesus Cristo é assim conosco. E somos nós convidados a vivermos também assim com Ele. Olha, meus queridos irmãos, tudo isso só vai ser possível se nós fizermos acontecer o que a palavra de Deus na primeira leitura hoje assim nos diz. Então, é preciso anunciar a palavra de Deus, primeiro a vós. Se nós católicos, que estamos dentro da igreja, lá fora nós fazemos tudo errado, do que é que adianta a gente se dizer amigo de Cristo? E não é nem só muitas vezes essa capa de religiosidade. Passa muitas vezes também pelos pequenos compromissos com nosso Senhor na Eucaristia, onde se falta muitas vezes esse amor, esse respeito e essa alma piedosa, uma alma totalmente alva, uma alma onde o Senhor, o bom Deus, faz brilhar, porque pertence totalmente a Ele. Vamos, pois, no dia de hoje, pedir ao Senhor, o bom Deus, que continue nos falando, que nos fale por meio do rugido do Santo Padre, o Papa Leão. Vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos fale através do nosso bispo diocesano. E vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, também, que fale ao coração de vocês por meio do pároco que está aqui para guiar a nós todos na caminhada rumo ao céu. Ser de Cristo é se comportar, é viver com a grande alegria de quem encontrou um tesouro e de quem tem um sentido na vida que o mundo não conhece, simplesmente porque não escuta a voz de Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,